Capítulo 13. Conflitos são oportunidades, não derrotas. Seu amigo lhe dá conforto, mas seu inimigo lhe dá um futuro. Mike Murdock. O maior líder da história da humanidade escolheu 12 homens para se relacionar com ele. Com esses homens, Jesus formou uma equipe e procurou estabelecer neles discípulos. Para cumprir esse propósito, o Mestre não apenas ensinou com palavras, mas também com sua vida. Amor, serviço, compaixão, amizade, fidelidade, e não foram apenas instruções feitas com os lábios, e sim verdades vividas por meio de postura. Durante praticamente 3 anos, os discípulos conviveram com o Mestre na arte de se relacionar. No entanto, perto de Jesus ser crucificado, aconteceu uma discussão entre eles que pareceu contradizer tudo o que eles aprenderam, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Em conflito entre os discípulos, é chocante exatamente pela contradição com o ensino que eles ouviram e viram na vida do Mestre. Tudo que Jesus ensinava tinha a ver com ser o menor e não o maior, o último e não em primeiro, servo e não quem está sendo servido. Os discípulos, por meio dessa discussão, mostraram que ainda não haviam compreendido o ensinamento. Nem sempre boas palavras ditas e bons exemplos vistos significam que as pessoas à volta estão compreendendo a mensagem. Alguns líderes se desesperam ao ver contendas, conflitos que são tão contraditórios ao que foi ensinado por eles. Muitos preciosos líderes estão esperando em largar seus postos, pois acreditam que seu trabalho tem sido em vão ao ver as atitudes de seus liderados. Entretanto, não esmoreça. Se o mestre dos mestres passou por isso com seus liderados, nós também passaremos. Aliás, ao observar mais de perto o comportamento dos discípulos, vamos ver que depois de quase 3 anos intensos de discipulado, esses 12 homens falharam bastante. Pedro cortou a orelha de um soldado e negou Jesus 3 vezes. Tomé não acreditava na ressurreição. Outros ficaram tristes e duvidosos no caminho de Emaús, sem contar que todos os 11 fugiram e a princípio não acreditaram como Tomé na ressurreição. Por isso é tão importante que o líder tenha paciência com os erros dos discipulados, porque uma lição ainda não aprendida hoje não significa que não será vivida no futuro. As pessoas erram no processo de aprendizado, porém, assim como os discípulos do Mestre podem se erguer, mudar e assim fazer a diferença na história. Diante do fato de que o maior mestre e exemplo na área de relacionamentos, depois de tanto ensinamento, teve que lidar com conflitos em sua equipe, precisamos entender que alguns conflitos, por mais que nos esforcemos, são inevitáveis em nossa caminhada. Depois de analisarmos questões intrapessoais e importantes princípios na área interpessoal, gostaria muito de dizer que nesse último capítulo no livro, que a prática desses princípios eliminaria a presença de conflito nos relacionamentos. Contudo, dizer isso seria uma grande mentira. É verdade que a prática desses princípios vai evitar muitos conflitos e melhorar muitos relacionamentos. Entretanto, quando lidamos com pessoas imperfeitas e nos deparamos com o fato que também erramos, é impossível achar que não haverá algumas tensões nos relacionamentos. Na verdade, precisamos, antes de tudo, entender que conflitos não são em si destrutivos, mas possibilidades de aprendizado e amadurecimento. Depois da contenda dos discípulos, Jesus não demonstra ira, espanto ou desespero com aquela situação. Na verdade, o mestre aproveita a situação para reforçar o ensinamento. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E eles lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre ele, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não serei vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa. Eu, porém, entre vós sou aquele em que serve. Jesus não repreende o desejo deles de ser o maior, porém ensina que este status só se alcança por meio do serviço. Existe em cada conflito um grande ensinamento que podemos aprender. É fundamental
que não façamos uma tempestade em copo d'água diante do conflito, mas que desenvolvamos uma atenção para aprender. Existem algumas lições que não serão aprendidas na calma do dia a dia, e sim depois de lidar com situações difíceis. Muitas vezes é na crise que desenvolvemos um senso real de humildade ao ver nossa fraqueza e limites. É na dificuldade que somos convidados a desenvolver domínio próprio, perseverança, paciência e esperança. Por essa razão, a Bíblia ensina, e não somente isso, mas também nos gloriemos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, a esperança. Romanos 5, do 3 ao 5. Deus não se promete relacionamentos sem conflitos, mas muito crescimento em meio a eles. Ao lidar com pessoas difíceis, somos convidados ao exercício do que aprendemos. Somos intimidados na tribulação a retirar do campo da teoria os princípios que recebemos. Esse exercício é fundamental para o nosso crescimento como indivíduos. No campo físico, sabemos que a falta de exercício pode gerar atrofia de músculo, obesidade e uma série de complicações para uma vida saudável. No entanto, no campo interior, queremos muitas vezes viver uma vida aconchegada e parada sem nos expor aos desafios e não percebermos que sem exercício a nossa vida acaba não sendo saudável e fica limitada a pequenos sucessos. Lembro-me que quando comecei a me exercitar na academia, não tinha músculos com muita resistência. Não aguentava levantar pesos de 30 ou 40 quilos em determinados aparelhos. Por isso, precisei me exercitar com pesos de 20 quilos. Ao fazer isso, por um tempo, ganhei resistência muscular para conseguir pegar pesos que não conseguia no início. Muitas vezes, Deus quer nos entregar grandes desafios no futuro, todavia, não queremos ganhar resistência no presente. Acabamos fugindo do exercício da palavra quando nos deparamos com situações ou pessoas difíceis e não percebemos que estamos perdendo a oportunidade de nos preparar. Quem desafia mais você a exercitar o domínio próprio, pessoas difíceis ou fáceis de amar? Seus inimigos ou amigos são desafios a demonstrar amor e paciência. Tenho certeza que a resposta está nos inimigos e não nos amigos, quando estes demonstram atitudes difíceis. Ou seja, está no conflito a oportunidade de nos exercitarmos e nos prepararmos para as grandes promessas do futuro. Foi por isso que, antes de ser líder, Davi exercitou a honra diante da desonra do complicado Saul. Por essa razão, antes de ser rei, Davi liderou pessoas complicadas na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-se seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefes dele, e eram como ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, do 1 ao 2. Aliás, antes de lidar com esses homens da caverna de Adulão e com o rei Saul, Davi teve uma boa postura diante do inimigo chamado Golias. Na verdade, vemos que a vitória de Davi sobre Golias nos ensina que inimigos não são o fim, mas os meios de sermos promovidos. A traição dos irmãos de José foi o transporte dele até o lugar da promessa. A opressão de Faraó fez o povo se movimentar e sair do Egito para a terra prometida. Judas foi o canal que levou Jesus até a cruz e assim a ressurreição. Como afirmou o escritor Mike Murdock, seu inimigo obriga você a se movimentar. Seu inimigo é uma porta, não uma parede para a próxima etapa. Seu inimigo lhe dá conforto, mas seu inimigo lhe dá um futuro. Seu inimigo não pode abortar o seu futuro, ele é meramente o anúncio do que o seu futuro está nascendo. De fato, melhor dizendo, não é exatamente o inimigo que nos promove, sim a nossa boa postura diante dele. Ao lidar bem com pessoas difíceis, podemos crescer e sermos promovidos. O contrário também é verdade. Na verdade, muitas pessoas, pela mágoa, ausência de paciência e aspareza, não lidaram bem com os conflitos, e pessoas difíceis, e com isso viram a qualidade e longevidade dos seus ministérios diminuírem.
Antes de lidarmos propriamente com pessoas difíceis e conflitos, precisamos aprender a valorizá-los. Precisamos entender que nenhuma atitude ruim nos impede de chegar ao sucesso, mas sim nossa reação e nossa atitude. Existe um grande crescimento disponível em meio às crises. É enxergando o valor do conflito, da nossa reação ao mesmo, que vamos aprender princípios práticos para lidar bem com conflitos. Lidando com os conflitos. Existem pessoas que precisam existe pessoas que acreditam que se calarem sobre algo errado vão evitar conflitos diretos em seus relacionamentos. As mesmas mantêm a tática do silêncio e não confrontam o erro para que o outro não fique chateado. Tentam manter uma falsa paz pela ausência do confronto. Essas pessoas não podem, percebem que o problema não resolvido já é em si um grande problema, pois quando não lidamos com o que nos irrita em um relacionamento, podemos acabar respondendo erradamente em outra área, como forma de compensação ao que a pessoa fez. O outro não saberá por quê e continuará agindo mal, mantendo assim um ciclo de conflitos falsamente pacificados. Com o tempo, a tendência é aqueles conflitos não resolvidos se tornarem piores e acabem causando discussões grosseiras que podem destruir de forma terrível o relacionamento. Por isso é fundamental não fugir de lidar com o conflito, não adiar e achar que o tempo vai resolver a situação. Na maioria dos casos, o tempo não resolve, apenas agrava os conflitos. Por isso, Deus não nos chamou para nos calarmos e mantermos uma paz falsa. Ele nos chamou de pacificadores. O pacificador, como afirma o escrito de John Bevere, não é aquele que se cala sobre conflitos, mas é quem lida com o mesmo para que haja paz. Ou seja, o pacificador não é uma pessoa que afirma que está tudo bem quando não está. Ele é alguém que enfrenta a situação e procura pacificá-la. O pacificador entende a realidade que comportamento não confrontados é comportamento aceito. E esse comportamento aceito que machuca pessoas acaba cedo ou tarde sendo mortal para os relacionamentos. Precisamos de coragem para lidar com comportamentos errados e corrigi-los. Entretanto, necessitamos fazer do conflito algo construtivo e não destrutivo. Para tanto, é fundamental pensarmos na forma que corrigimos e não apenas na correção em si. Cada pessoa e relacionamentos possui uma dinâmica específica e cabe a cada um de nós discernir e ter sabedoria para lidar de forma particular com cada situação. Na verdade, tentar tratar todas as pessoas da mesma forma pode ser um dos fatores do conflito. Jesus não tratou pessoas que assumiam os seus erros do mesmo jeito que tratou os religiosos e orgulhosos que agiam de forma hipócrita. Para uns, Jesus foi mais doce, para outros, mais duro. Pessoas diferentes exigem formas diferentes de tratamento. É verdade que a Bíblia nos manda não fazer acepção de pessoas e amar todas as pessoas. Todavia, a forma por meio da qual demonstraremos amor precisa ser diversa, porque as pessoas são diferentes e reagem de forma distintas. Existem pessoas para as quais basta apenas uma frase para fazê-las reconhecer o seu erro e pedir desculpa. Outras que precisam de mais argumentos e paciências para assumirem seus equívocos. Humildes ou orgulhosos, tranquilos ou apavorados, calmos ou brigão, perfeccionistas ou desleixados, com quem você está lidando? Procure saber para poder buscar uma forma mais adequada de conversar e resolver o problema. Contudo, não deixe de conversar. Algumas das verdades para lidar com os conflitos que veremos a seguir irão nos ajudar a lidar melhor quando eles acontecerem, desde que tenhamos a sabedoria de adaptá-las com o conhecimento que temos cerca do outro e com a situação em questão. Uma das primeiras verdades que precisamos lembrar para lidarmos com os conflitos é não levarmos para o lado da ofensa e sim da resolução do problema. Muitos problemas acontecem quando saímos da questão em si para o lado pessoal, quando erguemos a voz e ofendemos a pessoa. Quando a questão, por exemplo, não é lidar com a indiferença do marido, mas ofender e chamá-lo de banana ou burro. A grande verdade é que as pessoas diminuídas tendem a ser agressivas, e isso pode fazer da conversa uma grande briga que será mais destrutiva do que abençoadora. Mantenha estabelecido o foco de que a conversa é para resolver conflito e não para atacar a pessoa.
Determine isso mesmo que o outro se altere. Mantenha o seu tom de voz baixo e não deixe que suas emoções o atrapalhem. Se a raiva ou a mágoa estiverem afetando fortemente seu interior, ore antes e entregue isso a Deus. Peça ajuda ao Senhor, respire. Se precisar e puder, adie até perceber que está mais calmo. Nesse processo, lembre a si mesmo as qualidades e importância dessa pessoa. Quando temos um conflito com alguém, muitas vezes ficamos cegos e vemos a pessoa com um grande problema, e isso será muito nocivo na hora do diálogo. É saudável comentar com a pessoa a respeito da qualidade e boas ações dela antes de lidar especificamente com a situação. Isso ajuda a nos acalmar e também a preparar o coração do outro a respeito da questão que será tratada. Após esse posicionamento, conceda ao outro o benefício da dúvida. Será que a pessoa realmente fez isso? Mesmo que pareça claro que a pessoa errou, procure saber os fatos. A palavra de Deus nos ensina: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18, 13. Ouça a pessoa. Se estiver aconselhando um casal com problemas, não tome partido de um dos lados antes de ouvir ambas as partes. Essa verdade parece óbvia, porém muitos conselheiros são emocionais demais e dão razão a uma pessoa sem ouvir a outra parte e, literalmente, como diz a Bíblia, passam vergonha. Por mais que a história contada pelo marido faça sentido e pareça ser verdade, não tome conclusões sem antes ouvir a esposa. Ouvir os dois lados dará precisão adequada para resolver a situação de forma mais eficaz. Se o erro for direto com você, não chegue condenando a pessoa. Lembre-se do princípio da encarnação que vimos neste livro. Faça perguntas sobre a vida e as condições que a pessoa se encontra. Isso pode levá-la a corrigir de uma forma melhor. Leve a pessoa a refletir sobre o erro dela em vez de dizer que ela está errada. Perguntas como: você acha que a ação é correta? Como você enxerga essa situação? Será que esse comportamento agrada a Deus? Será que isso ajuda seu casamento? Ou como você pode mudar isso? Podem ajudar a pessoa a entender por ela mesma a seriedade do que ela fez, a necessidade da mudança. Nessas perguntas é fundamental tomar cuidado com o tom de voz. Agressividade, ironia, desprezo podem estar exposto no tom de boas declarações e a mensagem do tom de voz pode acabar chamando mais atenção do que a mensagem que deseja transmitir, causando assim problemas. Mesmo que existam muitas questões erradas na vida da pessoa, seja específico, trate com duas ou três questões no máximo, priorize as questões mais importantes e deixe o restante para outro momento. Se falarmos de muitos problemas ao mesmo tempo, a pessoa pode pensar que não será capaz de mudar. Quando a pessoa enxerga dificuldades demais, ela pode ser ainda mais difícil. Precisamos ter paciência e dar tempo para que os ajustes sejam feitos. Se pensarmos bem, Deus não mudou todos os defeitos que temos de uma vez só. Ele não nos mostrou todos os nossos erros assim que recebemos Jesus. Na verdade, passo a passo, o Senhor nos mostra áreas que precisamos mudar, dando-nos tempo para que as mudanças aconteçam. Ao ser específico em falar o erro do outro, seja específico em assumir também o erro que você cometeu. Às vezes a pessoa agiu em relação a algo errado que fizemos e não temos honestidade de pedir perdão e apenas apontamos o que o outro fez contra nós. Será que não foi seu jeito de falar que o fez agir de forma agressiva? Sua omissão em demonstrar amor que o levou a não lhe chamar para sair? Reconheça seus erros e peça perdão antes de chamar a atenção do outro a respeito de algo. Alguns dos conflitos que tive com minha esposa foram resolvidos rapidamente quando pedi perdão pela minha postura antes de chamar a atenção dela. A humildade abre espaço para reconhecer os seus erros e ter iniciativa de mudança de ambas as partes. Ao final da conversa, procure reafirmar o valor da pessoa, lembrar que a mesma é importante, declarar o quanto você ama e aprecia a pessoa, mostrar que de alguma forma o quanto ela é capaz de mudar e demonstrar o potencial que ela tem. É importante que a pessoa sinta que, apesar dos erros dela, quem a está corrigindo a ama e se importa com a vida dela. Como disse, essas verdades precisam ser adaptadas a pessoas e situações específicas. Talvez, por exemplo,
pela constância do erro e outras tentativas frustradas, você tenha que ser um pouco mais firme com determinada pessoa. Seja sensível e sábio para que possa ser mais eficaz. Entretanto, não se esqueça da essência das verdades aqui mostradas e você verá que os conflitos podem não ser um problema, mas um grande crescimento para a sua vida e relacionamento. Se lidarmos com as nossas questões internas, melhorando assim o nosso relacionamento intrapessoal, em vez de vermos na ação do outro o problema, teremos uma melhora significativa em nossos relacionamentos interpessoais. Se aliado a isso, procurarmos nos identificar com o outro, procurando encorajar o próximo, celebrando os seus sucessos, sendo misericordiosos com suas falhas e estabelecendo uma melhor comunicação, vamos propiciar excelentes relacionamentos e evitar muitos conflitos. No entanto, se os conflitos aparecerem, podemos ter uma boa atitude para com eles e resolvermos de uma forma sadia que promova a melhora e não a destruição dos relacionamentos. Diante de tudo isso, eu posso afirmar a você que praticando os princípios vistos nesses livros, seus relacionamentos nunca mais serão os mesmos. Experimente praticá-los e você verá que a alegria não fará parte apenas do seu rosto, mas do semblante de quem está ao seu lado. E assim nós finalizamos mais um livro, Revolucionando Relacionamentos, Princípios para Transformar o Relacionamento Consigo e com o Próximo, Drummond Lacerda.